Olá, queridos irmãos e irmãs. Hoje, sábado, dia 17 de setembro, o evangelho que vamos meditar se encontra em Lucas, capítulo 8, versículos do 4 ao 15, que diz assim: Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras. Brotou e secou porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio de espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto cem por um. Dizendo isso, Jesus exclamou: Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado desta parábola. Jesus respondeu: A vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tiram a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas, com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus hoje conta a parábola do semeador. O semeador é o próprio Cristo. A semente é a sua palavra. E uma coisa é certa: Jesus quer semear a sua semente, que é a sua palavra, em todos os corações. No meu coração, no seu coração. É claro que aqui nós vimos na parábola que a semente caiu em vários tipos de terreno. Em meio às pedras, em meio aos espinhos, à beira do caminho e em terra boa. Sim, devemos nos perguntar que tipo de terreno é o nosso coração. Sempre quando a gente escuta esse evangelho, a gente sempre faz essa mesma pergunta, né? Ah, porque temos que ter uma terra boa. De fato, de fato. Primeira coisa realmente que devemos perguntar é isso. O seu coração já é uma terra boa? O seu coração é uma terra boa? O seu coração é uma terra com pedras? O seu coração é uma terra com espinhos? O diabo conseguiu retirar a semente do seu coração, a semente que caiu à beira do caminho. O seu coração é uma terra boa, que acolhe a semente e esta produz fruto? Agora, o que fazer para sermos uma terra boa? O que você tem feito? Essa é a pergunta. O que você tem feito para que o seu coração se torne uma terra boa? Você não pode dizer assim, o meu coração tem pedras, logo não dá para ser cristão. Eu não consigo. Ou então, no meu coração tem espinhos. Logo,
Não dá para ser cristão, não dá para seguir Jesus, não. Não dá para mim, não. Meu povo, deixa eu dizer para você. Você não pode se conformar. Você pode, é isso que eu quero dizer para você. Você pode sim ser uma terra boa. Você pode. Basta você analisar que o Evangelho, né? A primeira semente caiu à beira do caminho. E o que Jesus diz aqui? Jesus diz assim, ó. Ele fala assim: a parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Então, o que eu tenho que fazer para ser uma terra boa? Eu preciso guardar essa palavra no coração e não permitir que o diabo a roube, a tire, a retire do meu coração. O diabo quer isso. Retirar a semente da palavra do nosso coração. E Jesus diz o motivo: para que não acreditem e não se salvem. O diabo não quer que você se salve. Então, você precisa saber o que precisa fazer para ser uma terra boa. Primeira coisa, se proteger das armadilhas do diabo, porque ele quer roubar a semente. Para ser uma terra boa, segunda dica, Jesus vai dizer: os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria. Mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Como você tem lidado com a tentação? Você é uma pessoa que sempre cede à tentação? É hora de dar atenção a isso. O que fazer para não ceder à tentação? O que fazer para resistir à tentação? A palavra de Deus ensina: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A palavra de Deus também ensina lá nos Provérbios: foge do pecado como se foge de uma serpente. Assim, você terá um coração, uma terra boa. Como você tem lidado? Como você tem agido ou reagido diante da tentação? Depois, Jesus vai dizer: aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas, olha só, pelas preocupações. Eu pergunto: quais são as tuas preocupações? Quais as preocupações que têm sufocado a tua vida, o teu coração e têm sufocado a semente da palavra? Quais as tuas maiores preocupações? Quais as maiores preocupações da tua vida? Depois, além das preocupações, são sufocados pela riqueza. Quais são as tuas riquezas? Riquezas estas que têm sufocado a semente da palavra. Veja, a palavra de Deus nos leva a fazer um exame de consciência. Depois da riqueza, Jesus fala: são sufocados pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. Meu povo, se nós queremos ser uma terra boa, onde a palavra de Deus é semeada, é acolhida e que ela produza frutos, possa produzir frutos, nós precisamos dar atenção àquilo que a sufoca. Por isso eu te pergunto: o que tem sufocado a semente da palavra no teu coração? Saiba identificar essas coisas para que você possa retirar da sua vida e para que assim você acolha e permaneça na palavra de Deus. Que Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.